Tudo em cima, vamos em frente. Boa tarde, boa noite para quem estiver nos vendo da Europa e bom dia para quem estiver nos vendo da costa oeste dos Estados Unidos. Estamos dando início a mais um mini curso oferecido pelo Instituto Rui Barbosa de Altos Estudos em Cultura, um braço de ensino do Centro de Pesquisa da Casa de Rui Barbosa, em parceria com o Departamento de História da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro, que, enfim, esse é o último curso que estamos oferecendo neste semestre, né? Mas continuem ligados na nossa programação, porque, caso os astros e os deuses permitam, 2021 virá com uma programação bastante interessante também, né? Hoje nós temos o prazer de receber a professora, a doutora Ellen Spielmann, do Instituto Hannah Arendt, da Universidade Tecnológica de Dresden. A doutora Spielmann fez seu doutorado na Universidade Livre de Berlim em brasilianística, né, em estudos brasileiros. Né? Ela se declara como tendo vínculos acadêmicos e afetivos com o Brasil e mantém contato bastante estreito com as instituições acadêmicas, tanto no eixo de São Paulo como em outros locais, né? Atualmente, ela está envolvida com esse projeto da recepção do pensamento de Hannah Arendt na América Latina. Nós agradecemos imensamente a doutora Ellen Spielmann a ter aceitado o nosso convite e passo-lhe a palavra, então. É com você, Ellen. Boa tarde, bem-vindos, bem-vindas à nossa primeira sessão sobre Hannah Arendt. Primeiro, queria agradecer ao Antônio pelo convite à Casa Rui Barbosa, à ilustre Casa Rui Barbosa, muito querida a casa, e queria agradecer pelas palavras generosas, como também queria agradecer a presença e a atenção dada pelos colegas aqui presentes. E então, vamos lá. Primeiro, esse pequeno vídeo que eu queria colocar para iniciar, ver umas imagens de Hannah Arendt. Está sem som, Igor. Times are speeding by, times are willow but the willow wake up and to smile, wake up and to smile. On your face, life happens straight, life happens straight, and it goes on, and life will carry on, and life will carry on. What makes man a political being
is this faculty to act is for the meaningful exercise of freedom. O videoclipe, a galeria de fotos que mostram Hannah Arendt em vários momentos da vida, enfoca algumas imagens produzidas, construídas sobre a filósofa intelectual, essa mulher pública. O trailer foi feito para o Centro de Estudos Hannah Arendt da USP a partir de material visual da exposição recente de Berlim, Hannah Arendt e o século XX. O videozinho tematiza polêmicas velhas e atuais. E é meio curioso como certas imagens produzidas tipológicas da mulher pública se repetem e assim ganham continuidade. Certamente é muito válido esta abordagem, questionar tanto a avaliação da intelectual quanto a recepção da obra dela. A nossa busca do retrato do perfil de Hannah Arendt não opta pelas polêmicas, mas toma outro caminho. Queria ao longo das 4 sessões, destacar o legado intelectual dela. A mostra Hannah Arendt está intitulada Hannah Arendt e o século XX. O grande historiador inglês Eric Hobsbawm designa o século XX o século dos extremos. Este século é de longa duração. Começa em 1914, o início da Primeira Guerra Mundial, segue pela Segunda Guerra Mundial e termina em 1991, o fim da Guerra Fria, a queda do muro. Arendt viveu grande parte desses tempos extremos e soube analisar e comentar os acontecimentos, atos e discursos de maneira afiada, provocadora e irônica. Ela acertou e também errou. O cartaz mostra uma foto de Arendt em 1966 na Universidade de Chicago. Ela tem 60 anos. Lemos no cartaz: Kein Mensch hat das Recht zu gehorchen. Nenhum ser humano tem o direito de obedecer. Com a foto e a frase enigmática visíveis na cidade de Berlim, a equipe da curatoria da Expo propõe a seguinte leitura: a desobediência da filósofa como antídoto do nosso tempo. Para ser mais preciso, refere-se ao nosso tempo de fake news e teorias de conspiração nas redes sociais. Aportando temas da atualidade alimentadas pelas frases, colocações, afirmações, lemas da intelectual, quase se garante o efeito de gerar um debate vivo, público vivo. Tal convite, feito pelo Museu Histórico Alemão, vai a par da apresentação de pontos de cristalização da história do século XX, o totalitarismo, o antissemitismo, direitos humanos e outros temas políticos sobre os quais Arendt escreveu. Cabe ao espectador provar e julgar quais das reflexões arendtianas contêm validade atual e quais estão atrasadas. Segundo a curadora, a intenção pedagógica da mostra é, cito, transferir e delegar aos espectadores esse gosto de julgar,
Queremos que também eles formem seu julgamento. Fim da citação. A frase solta do cartaz, nenhum ser humano tem o direito de obedecer, vai ser contextualizada na mostra. A observação arendtiana que nega o direito incondicional de obedecer ocorreu dentro do contexto histórico do julgamento de nazistas como Adolf Eichmann. Arendt enfrentou com seu veredito criminosos nazistas que se autodeclaravam meros instrumentos de seus superiores. Única e espetacular, a mostra dá espaço ao olhar subjetivo de Arendt em 16 capítulos acessíveis, com fotos, documentos em áudio e filme, objetos de seu espólio pessoal, o estojo de cigarros, a pasta de couro, a capa de pele, a câmara fotográfica de formato pequeno da firma Minox, entre outros objetos e empréstimos internacionais. Vimos na vitrina, isso só foi às 4h05, por favor, mostra. O estojo lá em frente, não? O estojo de cigarros e a pasta de couro, como também na outra folha, a capa de pele. Até aqui a nossa primeira entrada a Hannah Arendt. Voltaremos a recorrer à mostra Hannah Arendt e o século XX e o catálogo livro de ensaios da exposição em certos momentos das conferências. Permitam-me trazer minha abordagem. As questões levantadas na conferência são históricas e, ao mesmo tempo, servem para a compreensão do presente. Caminhos e percursos da recepção servem para a periodização frente à localização e redefinição de Hannah Arendt hoje. A perspectiva diacrônica permite estabelecer uma relação com o presente e, assim, revisar e avaliar processos históricos do passado novamente. Além disso, pela abordagem histórica, que toca até o presente imediato, abre-se o caminho para explorar a problemática da cena atual na análise e na descrição. A abordagem está orientada no Stand of Arts Internacional da investigação de Hannah Arendt. Os vínculos entre abordagens das ciências políticas, sociais, da história, das letras, da cultura, da filosofia, desdobram o objeto da pesquisa enquadrado por discursos, por diversos campos de disciplinas. Minha conferência de hoje, uma forma de introdução, tem duas partes. Primeiro, apresento uma escolha de dados biográficos e bibliográficos e procuro abrir vias de entendimento. Segundo, procuramos descrever o surgimento do pensamento político da filósofa. Passo à primeira parte. Hannah Arendt nasceu em 1906 numa família judia, leiga e progressista na Alemanha, perto de Hannover. Ela cresceu nos meios cultos de Königsberg, hoje Kaliningrado, na Rússia. Se formou em grego, filosofia, tendo teologia evangélica e filologia como cadeira secundária. Fez doutorado em filosofia em 1928 na Universidade de Heidelberg, sob a orientação de Kai Jaspers. Vive em Berlim de 29 a 33, quando foi preso pela Gestapo,
polícia secreta do Estado alemão nazista. Ela engajou-se na época na organização sionista de Kurt Blumenfeld, Georg Landauer e Salman Schocken, entre outros, dando assistência a judeus perseguidos e juntando documentos e material antissemita do dia a dia da Alemanha nacional-socialista. Já em 1931, partia do princípio de que os nazistas assumiriam o poder. Escutamos, daqui a pouco, como ela, retrospectivamente, comenta esse episódio numa entrevista, a única dada à televisão alemã, ao jornalista Günter Gauss. Por favor, a sexta folha. Igor, por favor. Ich habe eine Zusatzfrage. Zu dem, was Sie eben gesagt haben. Ausgehend von der Überzeugung seit 1931, dass der Machtantritt der Nazis sich nicht verhindern lassen würde, hat es Sie nicht gedrängt, aktiv dagegen durch Eintritt in eine Partei etwas zu tun, oder haben Sie dieses nicht mehr für sinnvoll gehalten? Nein, ich persönlich hielt es nicht für sinnvoll. Wenn ich es für sinnvoll gehalten hätte, das ist alles sehr schwer nachträglich zu sagen, hätte ich vielleicht etwas gemacht. Ich hielt es für hoffnungslos. Gibt es in Ihrer Erinnerung ein exaktes Vorkommnis, von dem an Sie Ihre Hinwendung zum Politischen datieren könnten? Ja, wissen Sie, in gewissem Sinne kann ich sagen, am 27. Februar 1933 Reichstagsbrand und die darauf in derselben Nacht erfolgenden illegalen Verhaftungen, die sogenannten Schutzhafen. Danach, Sie wissen, die Leute kamen in Gestapo-Keller oder in Konzentrationslager. Was dann losging, war ungeheuerlich und ist heute von den späteren Dingen oft überblendet worden. Dies war für mich ein unmittelbarer Schock. Und von dem Moment an habe ich mich verantwortlich gefühlt. Das heißt, ich war nicht mehr der Meinung, dass man jetzt einfach zusehen kann. Ich habe versucht zu helfen in manchen Dingen, aber das, was mich dann unmittelbar, wenn ich das erzählen darf, ich habe es niemals erzählt, weil es ja auch ganz belanglos ist, was mich dann unmittelbar aus Deutschland, ich hatte sowieso die Absicht zu emigrieren. Ich war sofort der Meinung, Juden können nicht bleiben. Ich hatte nicht die Absicht, sozusagen in Deutschland als Staatsbürger zweiter Klasse rumzulaufen, in welcher Form auch immer. Ich war außerdem der Meinung, dass die Sachen immer schlimmer werden würden. Trotzdem bin ich schließlich nicht auf so friedliche Weise abgezogen und muss sagen, ich hatte eine gewisse Befriedigung. Ich wurde verhaftet, musste illegal das Land verlassen, ich erzähle es Ihnen gleich. Ich hatte sofort eine Befriedigung darüber. Ich dachte, wenigstens habe ich was gemacht. Wenigstens bin ich nicht unschuldig. Das soll mir keiner nachsagen. Nun, die Gelegenheit dazu gab mir damals die zionistische Organisation. Ich war mit einigen der führenden Leute damals, vor allen Dingen dem damaligen Präsidenten Kurt Blumenfeld, sehr eng befreundet. Aber ich war keine Zionisten. Man hat auch nicht versucht, mich dazu zu machen. Immerhin war ich natürlich in gewissem Sinne davon beeinflusst, nämlich in der Kritik, in der Selbstkritik, die Zionisten im jüdischen Volke entfaltet haben. Davon war ich beeinflusst, davon war ich beeindruckt, aber politisch hatte ich nichts damit zu tun. Nun, 1933 trat Blumenfeld und ein anderer, den Sie nicht kennen, an mich heran und sagten zu mir, wir wollen eine Sammlung anlegen aller antisemitischen Äußerungen auf unterer Ebene. Also sagen wir mal Lehrervereine, alle Arten von Berufsvereinen, alle möglichen Fachzeitschriften, dasjenige, was im Ausland nicht bekannt wird. Diese Sammlung
zu veranstalten, das fiel damals unter Gräuelpropaganda, wie man es nannte. Das konnte kein Mensch machen, der bei den Zionisten organisiert war. Weil wenn er hochging, die Organisation hochging. Natürlich. Ist doch klar. Natürlich. Willst du es machen? So, ich war sehr zufrieden. Erstens schien mir das sehr vernünftig. Und zweitens hatte ich das Gefühl, man kann doch irgendwas tun. Sie sind im Zusammenhang mit dieser Arbeit verhaftet? Ja, da bin ich hochgegangen, habe sehr großes Glück gehabt. Bin nach 8 Tagen, glaube ich, rausgekommen, weil der Kriminalbeamte, der mich verhaftete, mit dem freundete ich mich an. Und das war ein reizender Kerl. Der war ursprünglich von der Kriminalpolizei in die politische Abteilung avanciert. Der hatte keine Ahnung, was sollte er. Da sagte mir immer, na, gewöhnlich habe ich doch da jemanden vor mir sitzen, da sehe ich bloß nach, dann weiß ich schon, was das ist. Sag, was tue ich mit Ihnen? Sowas habe ich doch, naja, also. Und dies war in Berlin? Und das war in Berlin. Ich habe den Mann leider belügen müssen, denn ich durfte ja die Organisation nicht hochgehen lassen. Ich habe ihm fantastische Geschichten erzählt. Und er sagte immer, ich habe sie hereingebracht, ich kriege sie auch wieder raus. Nehmen Sie keinen Anwalt, die Juden haben doch jetzt kein Geld, sparen Sie Ihr Geld. Inzwischen hatte die Organisation für mich einen Anwalt besorgt. Natürlich wieder durch Mitglieder. Und diesen Anwalt schickte ich weg, weil ich mich auf diesen Mann, der mich verhaftet hatte, so ein offenes, anständiges Gesicht, ich verließ mich. Und dachte, das ist meine viel bessere Chance als irgendein Anwalt, der ja doch bloß Angst hat. Und Sie kamen raus und konnten Deutschland verlassen? Natürlich. Ich kam raus, musste aber illegal, weil die Sache natürlich weiterging. Und musste dann illegal über die grüne Grenze und so. Só um pequeno comentário, isso não dá para traduzir, quer dizer, nas suas legendas. Nessa altura, quando Hannah Arendt fala desse episódio com o delegado, ela cai em dialeto berlinês. Ela fala berlinês nessa parte, né, quando ela começa a comentar esse episódio. A seguir, Hannah Arendt fugiu para Paris, como acabamos de ouvir. Já em 1933, Arendt defendia a opinião de que o regime nazista devia ser combatido ativamente pela força. Na França, ela trabalhou em organizações sionistas e circulou em grupos intelectuais. Em maio de 1941, depois da ocupação da França pelo exército alemão, ela emigrou via Lisboa para Nova York com a sua mãe e seu segundo marido, Heinrich Blücher. O apartamento deles em Nova York torna-se aos poucos um lugar de encontro e debate da comunidade judaica de imigrantes sobre a Shoah, o nazismo, a guerra. Ela ganha a vida da família com trabalhos jornalísticos e editoriais, por exemplo, para a revista judaica alemã de Nova York, Aufbau. Aufbau é hoje em dia uma editora alemã famosa. Só em 1953, Arendt vai ser contratada como professora no Brooklyn College, depois de ter publicado o seu livro de peso, As Origens do Totalitarismo, em 1951. O grande salto, tanto na biografia quanto na vida profissional, ocorre a partir da reportagem sobre a Eichmann, na qual ela lança a noção da banalidade do mal. Cobrindo o julgamento do nazista Adolf Eichmann, Obersturmbannführer, oficial de alto escalão da SS, Schutzstaffel, a organização paramilitar dentro do aparelho do Estado nazista, cobrindo o julgamento em Jerusalém, em 61, para a revista New Yorker, ela ganha reconhecimento. A publicação do caso Eichmann em livro de 1963 causa um escândalo
e tem impacto internacional. De 63 a 67, Arendt é catedrática na Universidade of Chicago. Em seguida, ela volta a Nova York, contratada pela New School of Social Research. Depois do assassinato do presidente John F. Kennedy, em 63, começam os tempos sombrios. As lutas sociais e políticas se radicalizam, o movimento dos estudantes e dos Black Panther, Panteras Negras, a violência, os modos de governar, a entrada dos Estados Unidos na Guerra de Vietnã em 64, o Watergate Affair, com seu ápice em 72. O caso Watergate começou com o roubo de documentos na sede do Partido Democrata, vinculado a outras atividades ilegais e abuso de poder por funcionários do governo Richard Nixon, envolvendo o FBI e a CIA. Escutemos Hannah Arendt sobre isso. Igor, por favor, a 7ª folha. Durant les 10 années qui viennent de s'écouler, l'Amérique a connu une vague de violence politique marquée par l'assassinat du président, de son frère, par la guerre du Vietnam, par l'affaire de Watergate. Pourquoi l'Amérique peut-elle surmonter des crises qui, en Europe, auraient abouti à des changements de régime, voire à des troubles intérieurs très graves? Now let me try it a little different. Je voudrais poser le problème d'une façon légèrement différente. Je pense en effet que le tournant dans toute cette affaire a été l'assassinat du président. De quelque façon qu'on l'explique, et quoi qu'on sache ou qu'on ne sache pas à ce sujet, il était absolument évident que pour la première fois, depuis très longtemps dans l'histoire américaine, un crime s'était directement mêlé au processus politique et l'avait transformé. Vous savez que d'autres assassinats ont suivi. En dernier lieu, l'attentat contre Wallace appartient à cette même catégorie d'actes. L'affaire du Watergate a révélé l'une des plus profondes crises constitutionnelle que l'Amérique ait jamais connue. Ela trata desses tempos sombrios, escreve ensaios importantes como o da violência e o livro pouco optimista A Crise da República, de 72. Hannah Arendt morre em 1975, sem terminar o seu livro A Vida do Espírito, The Life of the Mind, o livro de reflexão sobre questões da moral e da filosofia. Foi publicado postumamente em 78. Passo à segunda parte com a seguinte pergunta. Quais são os beginnings da filósofa? O termo beginnings foi cunhado
pelo crítico literário Edward Said em 75. Ele distingue entre beginning, começo, e origem, e destaca na definição do conceito a inter-relação entre o começo e começar de novo, uma prática e um exercício bem no espírito de Hannah Arendt. Os beginnings de Hannah Arendt coincidem com o encontro com os grandes filósofos Martin Heidegger e Karl Jaspers. Ela é uma estudante muito talentosa, líder de um grupo de estudantes. Tem uma aparência espetacular, bela, com vestidos coloridos, coisa rara na época. O encontro dela com Heidegger em Marburgo, no outono de 1924, é considerada pela crítica como o grande acontecimento filosófico do século XX. Vemos a capa do livro das cartas trocadas. E, por favor, a próxima folha, Igor. Pois o começo é também um Deus, e enquanto mora entre os homens, salva tudo. Com essa citação do filósofo grego Hannah Arendt, abre seu ensaio de 1969. Martin Heidegger faz 80 anos, a propósito do seu 80º aniversário. Sua homenagem serve também de apreciação da influência do mestre aos próprios caminhos do pensamento. Nesse sentido, Heidegger desempenha e representa o beginning, o passo para começar, para ela poder desenvolver o próprio pensamento. Da perspectiva dela, ela destaca isso explicitamente. Esses laços fortes nunca diminuíram sua própria originalidade e independência como intelectual. Os laços fortes sobreviveram os erros políticos e pessoais graves de Heidegger, até seus vínculos com o partido nazista. Porém, ela rejeitou dedicar qualquer livro ou publicação a ele. A propósito da publicação do seu livro Vita Ativa, de 60, em alemão e inglês, The Human Condition, a condição humana, ela escreve a Heidegger no 28 de outubro de 1960. A próxima folha, por favor. Querido Martin, tenho dado instruções à editora para que te envie um livro meu. Quero te dizer uma palavra sobre isso. Verás que o livro não leva a dedicatória. Se alguma vez as coisas tivessem funcionado corretamente entre nós, quero dizer entre, não me refiro nem a mim, nem a ti, teria te perguntado se poderia dedicá-lo a ti. Surgiu de forma direta nos primeiros dias em Friburgo e te devo quase tudo em todos os sentidos. Tal como estão as coisas, me parece impossível, mas de alguma maneira queria te comunicar ao menos o simples intento. Com os melhores votos, Hannah. Como era a situação em Marburgo no ano 1924? Entre os estudantes de filosofia, Heidegger tem fama de ensinar um pensamento original e novo. Ele representa o Daseinsprophet, o profeta do ser aí no mundo. E os estudantes fazem verdadeiras peregrinações a Marburgo para assistir aos cursos heideggerianos que se tornam um coach. O jovem professor, 35 anos, recém-catedrático
da Universidade de Marburgo, dá seu curso em traje desenhado especialmente para ele. Tratava-se de outfit design entre traje do sul da Alemanha, da região da Floresta Negra, e terno. Ele fala com voz baixa, olhando às vezes pela janela, filosofando sem manuscrito. Apresenta um discurso filosófico denso, intenso. Enfim, faz uma performance perfeita. Na sua homenagem a Heidegger, em 1969, Arendt refere-se a esse tempo. Escreva ela. Por favor, a próxima folha. A fama de Heidegger é anterior à publicação de Ser e Tempo, no ano 27. E esta fama era estranha, porque neste caso não havia nada no qual a fama pudesse apoiar-se, nada escrito, salvo as anotações dos cursos que circulavam de mão em mão. E os cursos tratavam de textos conhecidos por todos. Não continham nenhuma doutrina nova que pudessem reproduzir e transmitir. Ele era pouco mais que um nome, mas o nome percorreu toda a Alemanha, como o rumor sobre um rei secreto. Como se sabe, houve um amor apaixonado entre a jovem Hannah Arendt, ela tinha 18 anos, e o jovem professor durante alguns anos. Ele escreveu cartas de amor, confessando que nunca me havia ocorrido algo assim. No 27 de fevereiro, 25, e segue. O demônico há dado em mim. Com isso, ele se refere à experiência de amor. Mais cartas, poemas e livros seguem. Querida senhorita Arendt, escreve ele, tudo deve ser plano, claro e puro entre nós. Em novembro de 25. Ela também confessa o seu amor por ele, mas uma carta de abril de 25 leva o título Sombras, na qual ela expressa sua dúvida sobre a possibilidade de ela encontrar-se a si mesma sob a influência oculta do demônico. Sem nenhum aviso, ela já muda-se no verão de 26 a Heidelberg para fazer doutorado com Karl Jaspers. Segundo especialistas, Heidegger nunca se recuperou do amor profundo. Em contrapartida, Arendt permaneceu ligada a ele a vida toda. O filósofo tornou-se desse 25 a fonte do beginning, começo, para o seu caminho intelectual próprio. Nesse encontro significativo, Heidegger-Arendt, marcado pelo entrelaçamento, o entrecruzar-se do biográfico privado com o acadêmico público, achamos um momento-chave e a base da qual surge o pensamento particular dela. Só que Arendt, a partir de certo momento, dobra o curso de seu pensamento, muda de rumo. Ela deixa as reflexões puramente filosóficas de lado para dar peso à realidade política. Isto ocorre no início dos anos 30, quando ela começa a atuar num grupo sionista em Berlim. Em 33, vai ser presa pela Gestapo e vai para Paris. Na França, ela trabalha para diferentes organizações sionistas que procuram salvar a vida de crianças e jovens judeus da Europa inteira, organizando a fuga para a Palestina. No olhar retrospectivo, ela expressa o abandono da tradição filosófica, quer dizer,
a linha da sua formação pelos mestres Heidegger e Jaspers. Vemos outro trecho da famosa entrevista da televisão alemã de 28 de outubro de 64 com Günter Gauss. Por favor, próxima. Frau Hannah Arendt, Sie sind die erste Frau, die in dieser Reihe porträtiert werden soll. Die erste Frau, wenn auch freilich mit einer nach landläufiger Vorstellung höchst männlichen Beschäftigung. Sie sind Philosophin. Darf ich von dieser Vorbemerkung zu meiner ersten Frage kommen? Empfinden Sie Ihre Rolle im Kreise der Philosophen trotz der Anerkennung und des Respekts, den man ihnen zollt, als eine Besonderheit? Oder berühren wir damit ein Emanzipationsproblem, das für Sie nie existiert hat? Ja, ich fürchte, ich muss erst einmal protestieren. Ich gehöre nicht in den Kreis der Philosophen. Mein Beruf, wenn man davon überhaupt sprechen kann, ist politische Theorie. Ich fühle mich keineswegs als Philosophen. Ich bin auch nicht, ich glaube nicht, in den Kreis der Philosophen aufgenommen, wie Sie freundlicherweise meinen. Aber wenn wir auf die andere Frage zu sprechen kommen, die Sie in der Vorbemerkung anschnitten, Sie sagen, es ist landläufig eine männliche Beschäftigung. Nun, es braucht ja nicht eine männliche Beschäftigung zu bleiben. Es könnte ja durchaus sein, dass auch eine Frau einmal eine Philosophin sein wird. Ich halte sie für eine solche. Ja, also dagegen kann ich nichts machen. Aber ich selber darf doch auch eine Meinung äußern. Ich bitte darum. Und meine Meinung ist, dass ich keine Philosophin bin. Ich habe meiner Meinung nach der Philosophie doch endgültig valid gesagt. Ich habe Philosophie studiert, wie Sie wissen, aber das besagt ja noch nicht, dass ich dabei geblieben bin. Ela define sua profissão no campo da teoria política. Nesse sentido, podemos dizer que o pensamento dela é antifilosófico. Arendt rejeita considerar a política um subdomínio do pensamento filosófico. O mesmo vale para a moral, a estética e a epistemologia. Ela se dava conta que não é à toa que a filosofia fracassou por completo frente à tragédia do século XX. Por quê? Os acontecimentos do século XX mostraram a invalidez das pretensões dos filósofos de compreender o mundo. Uma exceção é uma parte do campo da literatura. A quebra entre o passado e o futuro foi prevista e antecipada por alguns escritores. Hannah Arendt dá o exemplo de René Char, quem escreveu durante o último ano da resistência. Nossa herança nos foi deixada sem nenhum testamento. Isto significa a perda do tesouro ou da tradição, comenta Arendt. Questionando o domínio da filosofia, ela se dá conta que a política, há tempo, significava um problema para a disciplina filosófica. Evidentemente, o campo da política, ao ver dela, não está limitado à mera interpretação dos acontecimentos históricos e políticos do seu tempo, como bem mostra o seu livro As Origens do Totalitarismo. O ímpeto de ocupar-se da questão do totalitarismo vinha das informações do sistema dos campos de concentração. O primeiro esboço do livro, As Origens do Totalitarismo, é de 44. A partir de 42, ela sobe pelos relatos e reportagens dos horrores da solução final do extermínio de Hitler. Nesta altura,
uma comparação com o regime russo de Stalin não fazia parte do projeto. Isto durou até 47. A série de publicações, poemas, diários, romances, documentos a partir de 46 sobre os campos de concentração na Alemanha e na Rússia levaram ela à conclusão de que deveria revisar o projeto. Isto está bem ilustrado na carta de Karl Jaspers, de 4 de setembro de 47, onde ela escreve. A próxima, por favor. Tenho que escrever esta parte de novo completamente, desde que coisas essenciais, especialmente vinculadas à Rússia, só agora se revelaram a mim. Arendt escreveu o terceiro livro, analisando as características estruturais da ideologia totalitária, explicando o espírito do terror e a existência dos campos de concentração. Bem significativo é o apêndice do terceiro livro, que tem o título Ideologia e Terror, Nova Forma de Governo. Até aqui, os dados da criação do trabalho sobre totalitarismo. A ideologia é a primeira característica. A segunda característica, o terror, é vinculado à ideologia totalitária. Arendt usa a fórmula cinturão de ferro de terror para o seu diagnóstico do regime stalinista. Quando Ideologia e Terror foi publicado na Alemanha, sua amiga de juventude, Anne Weil, comentou. Por favor, a próxima. A tal fórmula do cinturão de ferro do terror é danada. Ela acerta e você corre o risco de causar um bumerangue jornalístico. Para Hannah Arendt, o mecanismo de terror ganha força pela ideologia. Ela é a característica central do domínio totalitário. Terror, mesmo na sua forma pré-total, quer dizer, dentro dos regimes despóticos e tirânicos, leva à completa destruição de relações sociais e familiares. Segundo meu colega Uwe Backes, do Instituto Hannah Arendt de Dresden, Arendt oferece a definição mais exata do domínio totalitário. O terror serve para eliminar o inimigo real e depois o inimigo objetivo, definido ideologicamente. Mas o modelo de terror atinge a perfeição nos campos de concentração que destinam-se não apenas ao isolamento e à exterminação, mas também porque servem de laboratórios especiais para o teste do controle e domínio total do homem. Arendt relaciona e contrapõe as características do regime totalitário referente à propaganda e ao terror. Diz ela. Próxima folha, por favor. A propaganda é o mais importante instrumento do totalitarismo para enfrentar o mundo não totalitário. O terror, ao contrário, é a própria essência da sua forma de governo. Sobre a propaganda, diz Arendt, ela é o meio para conquistar as massas. Aí as teorias de conspiração tiveram um impacto forte. Por quê? Elas contribuem para estabelecer um espaço de fuga da realidade para a ficção, da coincidência para a coerência. Outro elemento para fazer a máquina funcionar bem,
foi a mobilização constante dos seguidores. Uma vez que os governos totalitários tinham conseguido estabelecer-se com apoio de massas como base, na Rússia em 23 e na Alemanha em 33, segundo Arendt, foi necessário garantir certa continuidade. Arendt traça a lógica do movimento totalitário de seguinte maneira: Hitler proclamou dividir as massas entre duas categorias, simpatizantes e membros. Optou por uma política de ampliação contínua das camadas de simpatizantes, isto é, garantir o seu crescimento. Ao mesmo tempo, limitou o número de membros do partido. Até aqui os comentários sobre o importante livro. O ponto de partida das reflexões de Arendt para pensar o político é o seguinte: nós fomos testemunhos da falência e do fim total da tradição do pensamento ocidental. Nos encontramos em 45 num ponto limite, a partir do qual as civilizações europeias estão enterradas, caindo no estado de ausência de sentido. Isto é a perda do sentido de orientação para lidar com o mundo. Para Arendt, é um momento decisivo para a filosofia realmente buscar confrontar-se com a política e assumir o papel de explicar-se frente à disciplina. É o momento dela tornar-se weltzugewandt, welthaltig, ser para o mundo. Isto é, o devir, o melhor, redivir, não é um assunto que cabe aos especialistas, aos intelectuais ou filósofos, mas sim dirige-se a qualquer destino do domínio público. Escreve Arendt no prefácio de estudo A Crise da Cultura, de 61, sobre o tamanho do choque histórico entre a filosofia e a política em pleno século XX e as consequências. Vemos a próxima folha, por favor. Afinal, rompeu-se o fio da tradição, a brecha entre o passado e o futuro deixou de ser uma condição peculiar unicamente à atividade do pensamento adstrita, enquanto experiência, aqueles poucos que fizeram do pensar sua ocupação primordial. Ela torna-se uma realidade e uma perplexidade tangíveis para todos, isto é, um fato de relevância política. Arendt refere-se a todos uma vez, filósofos, historiadores, jornalistas, homens de letras. Ela, por sua vez, aproxima-se através de um exercício de pensamento político que alimenta-se da experiência viva. Como bem observou a sua biógrafa no referente ao livro As Origens do Totalitarismo. Segundo Elizabeth Young-Bruhl, este livro contém a história da vida política tanto de Hannah Arendt quanto do grupo de amigos e colegas do tempo do exílio em Paris. Isto é, procurar dar respostas às perguntas da sua geração de exilados. As seguintes perguntas são: o que havia acontecido e por que havia acontecido? Arendt escreve e constrói o seu texto a partir da própria experiência, vivência e convivência. A próxima folha, por favor. Aí temos a citação da biógrafa que eu acabei de comentar ou parafrasar. Então, segundo Arendt,
não se trata de reatar o fio rompido da tradição. A preocupação é somente a questão de como movimentar-se na lacuna entre o passado e o futuro. A grande dificuldade de situar o trabalho de Arendt baseia-se na independência do seu pensamento, seu espírito, sua determinação e coragem de não evitar debates polêmicos, muito pelo contrário. Imaginamos ela hoje em dia no ambiente acadêmico universitário ou numa das instituições públicas, num think tank. Uma voz pública bastante crítica e radical frente à política dos Estados Unidos e do mundo. Vários críticos observaram o seguinte: em Hannah Arendt manifesta-se um gosto pelo paradoxo. São pelo menos 4 paradoxos que podemos identificar desde já. Primeiro paradoxo: a judia engajada na organização sionista antes e durante a guerra, que dedica grande parte da obra a criticar profundamente o sionismo. Segundo paradoxo: a cidadã do mundo que se sente estrangeira no país do nascimento, Alemanha, e ao mesmo tempo a vida inteira declara a sua nostalgia pela sua germanidade. Escutamos ela, por favor, a próxima folha. Sagen, was ist geblieben? Geblieben ist die Sprache. Sagen, was ist geblieben? Geblieben ist die Sprache. Mhm. Das bedeutet viel für Sie. Sehr viel. Und ich habe immer bewusst abgelehnt, die Muttersprache zu verlieren. Ich habe immer eine gewisse Distanz behalten, sowohl zum Französischen, das ich damals sehr gut sprach, wie zum Englischen, das ich ja heute schreibe. Das wollte ich fragen. Sie schreiben heute in Englisch. Ich schreibe in Englisch, aber ich habe die Distanz nie sehen Sie, es ist ein ungeheurer Unterschied zwischen Muttersprache und allen anderen Sprachen. Bei mir kann ich das furchtbar einfach sagen. Im Deutschen kenne ich einen ziemlich großen Teil deutscher Gedichte auswendig. Die bewegen sich da immer irgendwie im in the back of my mind. Also, das ist natürlich nie wieder zu erreichen. Im Deutschen erlaube ich mir Dinge, die ich mir im Englischen nicht erlauben würde. Mir jetzt manchmal auch schon erlaube, weil ich halt frech geworden bin. Aber im Allgemeinen habe ich, die deutsche Sprache ist das Wesentliche, was geblieben ist und was ich auch bewusst immer gehalten habe. Es gibt auch Leute, während der bittersten Zeit. Ich habe mir gedacht, was soll man da machen? Nicht, also, es ist ja nicht die deutsche Sprache, die verrückt geworden ist, nicht? Sondern nicht, also. Seguimos com a lista dos paradoxos. Primeiro, a mulher moderna, emancipada e ilustre, que não quer saber do movimento e pensamento feminista emergente da sua época. E a quarta e última, pessoa apaixonada pela vida, mulher cheia de emoção, calorosa amiga que ao mesmo tempo é capaz de mostrar insensibilidade e frieza na análise de acontecimentos, fenômenos e histórias. Numa primeira abordagem, evidentemente, o pensamento de Hannah Arendt se esclarece pela sua biografia junto à época vivida. De fato, a vida dela pode ser considerada uma vida política,
feita de decisões, ações e engajamento. Mas a vida dela, até o encontro marcado com a realidade política, foi fortemente definida pelo pensamento filosófico. E a partir da sua formação e sua predisposição, não teve nada para ela tornar-se uma pensadora política. O que Hannah Arendt diz no seu retrato do amigo Walter Benjamin também vale para ela. A próxima folha, assim, já está aqui. Com frequência, não, desculpa, eu não vi. A anterior, por favor. Com frequência, uma era marca com seu selo mais distintamente os que menos foram influenciados por ela, os que estiveram mais distantes dela e, portanto, mais sofreram. O slide está errado. Arendt escreveu isso pensando na vida de Marcel Proust, Franz Kafka e Walter Benjamin. Constatamos o seguinte: no cerne da obra dela pesa o sentido da atividade política. O objetivo central é a busca de um critério capaz de elaborar o sentido das nossas atividades. Arendt recusa, ao mesmo tempo, o idealismo filosófico e o objetivismo científico. Referente aos filósofos, ela argumenta: o mundo supra-humano, com as suas normas ideais descobertas pela filosofia, não serve como campo de atividade. O mesmo vale para o objetivismo científico. O campo infra-humano das leis necessárias que determinam a sobrevivência. Para mencionar um caso concreto, a vitória triunfal da estatística significa, segundo Arendt, nas suas consequências, um conformismo por parte da população que apropria a lógica estatística. Arendt age para cercar hegeliano. Ela denuncia durante sua vida inteira o cinismo e o pragmatismo da realpolitik, da política real, que caracteriza a política comum, pensando em curto prazo para ganhar as próximas eleições ou manter-se no poder ou agradar a própria clientela. A ideia dela é convidar os cidadãos para buscar o tal critério no exercício feito na faculdade comum, isto é, dar opinião e julgar. Julgar, para ela, é uma atividade eminentemente política. Os sensos comuns, o senso comum, está no enfoque dessa linha de pensamento arendtiana. Arendt acha que só o senso comum, o bom senso, nos ajuda a compreender o ato humano de agir. Para ela, o ato de julgar, o juízo, tem muito a ver com o juízo estético no sentido de Kant. Transferir e delegar a nós o gosto de julgar, querendo que o espectador, frente a uma obra de arte, forme seu julgamento, dizendo: este objeto é belo. Vimos a seguir 3 citações de Arendt do ensaio sobre a crise da cultura. Por favor, a próxima. Na primeira, Arendt indica que julgamento estético e julgamento político são comparáveis. Na segunda, Arendt explica
de onde vem tal proximidade categórica e assim sublinha a importância e o peso do espaço da cultura. E na terceira, ela responde à pergunta: qual é o papel da cultura? E Arendt vai dar um passo além da constatação da inter-relação entre cultura e política. Para ela, existe uma dependência entre a arte e a política. O pensamento original de Hannah Arendt alimenta-se em grande parte do mundo da literatura, da poesia, da arte. Essa proximidade vai ser tema da outra conferência anunciada. Sigamos tratando da questão do pensamento político arendtiano. Até aqui nos dedicamos ao surgimento do pensamento político, enfocando o abandono da filosofia, a chamada antifilosofia, isto é, virar o olhar para o campo político. Esta mudança paradigmática de pensar, ela expressa na entrevista a Gauss. Ela queria olhar para o político sem ter os olhos nublados pela filosofia. Escutamos ela de novo, por favor, a próxima. Aber ich würde dennoch gerne, ich bin sehr froh, dass wir auf diesen Punkt gekommen sind, ich würde dennoch gerne von Ihnen genauer wissen, wo Sie den Unterschied zwischen Ihrer Arbeit als Professorin für politische Theorie und der Philosophie über politische Fragen, wo Sie diesen Unterschied genau sehen. Wenn ich also an eine Reihe Ihrer Werke denke, etwa an die Vita Activa, dann möchte ich sie doch unter Philosophie rubrizieren dürfen, solange Sie mir nicht, worum ich Sie sehr bitte, den Unterschied, den Sie für sich ziehen, genauer definieren. Sehen Sie, der Unterschied liegt eigentlich in der Sache selbst. Der Ausdruck politische Philosophie, den ich vermeide, dieser Ausdruck ist außerordentlich vorbelastet durch die Tradition. Wenn ich über diese Dinge spreche, akademisch oder nicht akademisch, so erwähne ich immer, dass es zwischen Philosophie und Politik eine Spannung gibt, nämlich zwischen dem Menschen, insofern er ein Philosophierendes, und dem Menschen, insofern er ein handelndes Wesen ist. Eine Spannung gibt, die es in diesem Sinne, sagen wir, bei Naturphilosophie nicht gibt. Der Philosoph steht der Natur gegenüber, eigentlich wie alle anderen Menschen auch. Wenn er darüber denkt, spricht er im Namen der ganzen Menschheit. Er steht nicht neutral der Politik gegenüber, seit Plato nicht. Oh ja, ich verstehe, was Sie meinen. Es gibt eine Reihe von einer Feindseligkeit gegen die Politik, bei den allermeisten Philosophen, ganz wenige ausgenommen, Kant ist ausgenommen, die für diesen ganzen Komplex außerordentlich wichtig ist, weil es keine Personalgeschichte ist. Es liegt im Wesen der Sache selbst. Und Sie wollen an dieser Feindseligkeit gegenüber der Politik keinen Teil haben, weil Sie glauben, dass es Ihre Arbeit belasten würde? Ich will an der Feindseligkeit keinen Teil haben. Das heißt, ich will Politik sehen mit von der Philosophie gewissermaßen ungetrübten Augen. Ich verstehe. Tema constante na obra arendtiana constitui a alienação do político. Ela é a primeira a fazer uma análise objetiva. Os termos o político e a política confundiam-se no uso e entendimento habitual do campo político. Arendt insere-se no contradiscurso contra a redução do político à racionalidade técnica e científica que leva ao consagrado triunfo da governabilidade, da economia e da burocracia, figuras representantes da dominação do homem sobre o homem. Arendt procura salvar, de certa forma, o termo político,
pensado como o campo político do termo galvanizado e pejorativo da política, através do qual entendemos geralmente o conflito, a opressão, a manipulação e a mentira no sentido de argumento falso. Contradizendo a avaliação feita de que Arendt seja nostálgica e antimoderna, ela não confia na possibilidade de invocar o tempo de ouro da política exemplar praticada pela polis de Atenas. Os conceitos aristotélicos da vida boa do cidadão na sua cidade bem instituída têm perdido todo o seu sentido para os homens modernos. Nos devemos, segundo Arendt, assumir a situação e as condições nas quais nos encontramos. A experiência básica que caracteriza a existência do homem moderno é aquela da perda do mundo comum e do desenraizamento. Em termos filosóficos, a Weltlosigkeit, ausência do mundo. Na sua reflexão, Hannah Arendt não opta pela solução cartesiana, cogito ergo sum. Numa carta a Karl Jaspers, de 4 de março de 51, ela procura sondar a possibilidade de formular um novo conceito do político. A filosofia ocidental nunca teve um conceito puro do político e não podia ter tido, porque ela necessariamente fala do homem e tratava o fato da pluralidade apenas como questão secundária. Dar enfoque à pluralidade significa corrigir o pressuposto filosófico corrente, já que o mundo é dos homens e não do homem. Acho importante contextualizar a resposta crítica arendtiana ao pensamento filosófico ocidental. A carta a Jaspers foi escrita quando ela tinha acabado de terminar o livro As Origens do Totalitarismo. Segundo o comentário dela na mesma carta, ela tinha procurado, com todo esforço, identificar os elementos totalitários Ao mesmo tempo, ela supõe, na mesma carta, que a filosofia não seja completamente absolvida de ter contribuído à tragédia. E Arendt dá um exemplo de falha concreta. Arendt destaca na carta, próxima folha. A tradição ocidental tem o seguinte defeito: o preconceito de que o mal mais grave que poderia ser cometido pelo homem provenha dos pecados do solipsismo, enquanto nós sabemos que o mal mais grave, o mal radical, não cabe de jeito nenhum no repertório dos motivos pecaminosos perceptíveis pelo homem. O alvo da crítica ao pensamento filosófico ocidental inclui Heidegger com seu solipsismo existencial da noção Gemeinigkeit, introduzido no livro Ser e Tempo, de 25. A Gemeinigkeit define, segundo Heidegger, a característica básica do ser humano, das Sein im Dasein, o ser no ser aí. Em princípio, Heidegger recapitula o cogito sum de Descartes. Qual é a resposta de Hannah Arendt ao mestre Heidegger?
o conceito político da pluralidade. A noção pluralidade, mencionada pela primeira vez na Carta a Caiaspas, vai ser trabalhada por Arendt especificamente no seu livro sobre teoria política, Amor-Mundo. Numa carta a Aspas, de 6 de agosto de 1955, Arendt escreve com entusiasmo ao mestre e prezado amigo. A próxima folha. Sim, gostaria de fazer-lhe chegar esta vez o mundo em toda a sua amplitude. Comecei muito tarde, na verdade, recentemente, nos últimos anos, a querer realmente o mundo. Por isso, creio que deveria poder alcançá-lo. Num ato de agradecimento, quero intitular meu livro sobre teoria política Amor-Mundi. Depois, o tal livro ganhou o título A Condição Humana, publicado em 58, e forma junto A Vida do Espírito, a armação teórica da autora. A proposta teórica e prática de reconciliação com o mundo, o nosso mundo, Arendt só podia alcançar através do trabalho de compreensão do fenômeno do totalitarismo. Lembramos as linhas na carta a Heidegger sobre a condição humana. Arendt desenvolve o pensamento contra-metafísico de natalidade que vem de Heidegger do seu livro Ser e Tempo. Na condição humana da natalidade, que significa a ruptura de um tempo linear, ancora a chance, a capacidade de um novo começo, isto é, agir. Na capacidade de iniciar algo novo, ela vê a suprema capacidade do homem. O começo, a possibilidade de agir, de tomar uma nova iniciativa, recomeçar, torna-se a noção central do pensamento arendtiano. Afirma ela. Próxima folha, por favor. Posto que a ação é a atividade política por excelência, a natalidade e não a mortalidade pode ser a categoria central do pensamento político diferenciado do metafísico. Através do enfoque da natalidade, Arendt coloca mais um contraponto a Heidegger, cujo pensamento filosófico circula ao redor da morte, da mortalidade, observam críticos da obra de Heidegger. Há tempo existem vários estudos brasileiros muito bons sobre a pluralidade e a liberdade. Não quero me estender na leitura de textos. Seguem umas poucas frases sobre o conceito da pluralidade e assim termino. A pluralidade humana é para Arendt a condição não apenas conditio sine qua non, mas a conditio per quem de toda a vida política. Segundo Arendt, a pluralidade é a condição da ação humana porque somos todos semelhantes, isto é, humanos. E diz ela, a pluralidade humana é a paradoxal pluralidade de seres únicos. É bastante importante destacar a pluralidade humana também é a condição básica do discurso para os humanos se fazerem entender. Para terminar, Arendt destaca a pluralidade do mundo vivido, em alemão Lebenswelten, o plural, mundos vividos. O conceito político baseado na pluralidade não promete paz harmônica, mas sim é uma indicação à problemática de uma realidade de conflitos. Para Arendt, a atividade política
significa o homem sair do espaço privado protegido e encontrar-se com outros homens. Isto é aquela pluralidade humana, para debater e combinar com eles as leis sobre as quais cada um se abriga. Muito obrigada pela atenção. Olá, Igor Cepisso. Muito obrigado, Ellen. Acho que estamos aqui todos muito com caraminholas na cabeça, né? Fazendo pensar. E eu vou dar um pontapé inicial aqui. Eu quero te fazer uma pergunta que logo desde muito cedo na sua apresentação ficou na minha cabeça, porque você diz da questão dos beginnings, né? E como esse conceito do começo ou do recomeço é importante para a Hannah Arendt. E você, na hora que fala dos beginnings, ela volta para a coisa, enfim, mais tradicional do que a gente associa a Hannah Arendt, que é a sua formação filosófica e, particularmente, a sua ligação com Heidegger e Karl Jaspers. No entanto, ela faz um recomeço, né? Ela faz essa virada de página em que ela se declara não filósofa, mas uma pensadora da teoria política, né? E aí eu gostaria de ouvir você, quais são os beginnings para este novo recomeço? Com quem que ela está dialogando? Quais são os autores importantes ali para ela ir além da filosofia, ir além da metafísica e propor uma teoria política específica? Sim, muito obrigada pela pergunta. Eu estava procurando assim combinar esses beginnings com a pluralidade de comércio, não? E então, como eu queria hoje começar assim um pouco aos poucos, não? Então essa referência a Heidegger não é pessoalmente assim o grande mestre que ela sempre reconheceu, que ela sempre disse que foi muito importante. Então eu acho que está vinculado com todas as questões filosóficas. E então esse conceito dos beginnings do Edward Said, que eu citei, mas não desenvolvi, essa ideia dos beginnings é exatamente que, no plural, né, beginnings, que não é que tem uma fonte, uma referência. É mais assim pensado que os beginnings têm beginnings plurais. E, ao mesmo tempo, ela vincula essa ideia dos beginnings assim, tão circulando. Sublinhar, que eu tentei sublinhar, que tem esse forte comércio que é a filologia, poesia, ela sabia citar poemas em grego, né? Então eu acho tudo isso é dentro, não só da cabeça, mas dentro do
corpo dela e dentro da vivência e da convivência, e aí tem esse choque que houve com o encontro marcado com a realidade, né, com a política. Então, eu acho que ela tentou fazer um caminho completamente racional para poder lidar com esse choque e se concentrar não nas ciências exatas, mas na teoria política, e ao mesmo tempo vimos dentro mesmo dos conceitos teóricos dela que sempre está vinculado com, dizemos assim, o campo da cultura. Não é? Por causa disso, ela também vincula, quando ela tenta definir o campo político, ela vincula com cultura e diz que isso vai além de uma relação, assim, um relacionamento puro. Eu espero que aos poucos, quer dizer, também nas próximas, eu vai dar uma resposta melhor para a sua pergunta, não? Não, tá ótimo. Eu, na verdade, fiquei curioso para saber se ela tinha pensadores políticos em mente com quem ela estaria dialogando naquele momento, né? Seguramente terá, e seguramente também tem outros que não têm a ver diretamente com a política. Você mencionou, por exemplo, Marcel Proust na literatura, né? Foi só realmente uma curiosidade, porque a gente não costuma fazer essa, digamos assim, essa linhagem de pensamento da Arendt, buscando os pensadores políticos que estavam ali, né, disponíveis na literatura existente na época. Tá? E é curioso, enfim, com essa questão. Tem aqui uma questão do Marcos Veneu. Ele diz: a variação do título The Human Condition para Vita Activa na edição alemã tem origem em questões puramente editoriais ou traz uma escolha significante? É o seguinte, a Hannah Arendt, ela sempre fez assim, quer dizer, lógico, livros que ela escreveu em inglês foram traduzidos para o alemão, mas aí na versão alemã, porque muitas vezes ela escreveu primeiro em inglês, não? Então, na tradução alemã, ela modificou muitas coisas, porque ela, lógico que ela não reescreveu o livro inteiro, mas ela procurou atender o público na Europa ou na Alemanha, nesse sentido, né? Então, ela que escolheu para a edição alemã, que saiu 2 anos depois da A Condição Humana. Então, ela que escolheu esse título e não foi a editora. Pode ser que foi em discussão com a editora, mas ela que optou pelo título A Vita Ativa. E eu acho que ela também queria isso para a versão em inglês, mas aí a editora mudou. Pelo menos do que eu saiba, eu precisaria assim, olhar de novo, mas isso é a minha resposta à pergunta. Você acha que ela queria Vita Activa também para a edição inglesa? Ok, temos mais aqui uma pergunta, o Rodrigo Pampa Negreiros Lima. Em carta a Karl Jaspers, Hannah Arendt diz o seguinte: a minha maneira exagerada de pensar, que pelo menos faz o esforço de dizer alguma coisa adequada, se possível com um tom ele próprio adequado,
parecerá sempre violentamente radical se não for comparada com a realidade, mas sim com o que os outros historiadores, trabalhando com a suposição de que tudo está na melhor das ordens, disserem sobre o mesmo assunto. Fim de citação. Se, por um lado, o rompimento da tradição deixou desorientados todos os envolvidos, por outro, democratizou o acesso ao real, no sentido de obrigar que todos encarassem a realidade sem as mediações habituais. Como se sabe, e como a senhora muito bem expôs em sua conferência, Arendt não economizou nas marteladas críticas, sem poupar ninguém e nenhuma área do pensamento. A pergunta que faço é: Hannah Arendt não teve contornadas suas críticas mais incisivas? Em outras palavras, não acabamos por reinventar modos de evitar encarar a realidade diretamente? O que do pensamento de Hannah Arendt ainda não soubemos aproveitar de forma mais substancial? Belíssima pergunta, muito, muito complicada para responder. Mas eu fico gratíssima em primeiro lugar, pela citação, porque eu acho que essa troca de cartas com o Kai Jaspers são assim uma maravilha para ter acesso ao pensamento de Hannah Arendt e que nos dá esse campo para explorar o pensamento de Hannah Arendt e, de repente, adaptar umas coisas para a gente resolver hoje, o pensar o tempo de hoje, não? Eu acho que é bem claro que Hannah Arendt nunca desenvolveu assim um método. Então, por causa disso, faz a coisa tão complicada, porque a gente tem alguns conceitos, tem análises, tem a linguagem dela, tem conceitos, mas não tem um aparato que permita adaptar diretamente. Então, ela nos dá realmente a grande tarefa de tentar compreender o nosso mundo contemporâneo e encontrar soluções. E no centro disso é o pensamento político, vinculado com a cultura, com a literatura e com a vivência e convivência. Tem aqui mais uma pergunta do Eduardo Cardoso. Boa tarde, eu gostaria de agradecer a erudita e instigante fala da professora. Se possível, eu gostaria de escutá-la sobre a atuação de Arendt em relação ao próprio tempo, seu presente, que fica apenas implícito numa obra como Entre Passado e Futuro. Nesse sentido, como Arendt define seu próprio presente e a possibilidade da ação humana ali. O afastamento de Arendt em relação à filosofia remete parcialmente à crítica de Marx em relação ao pensamento filosófico, embora, claro, Arendt, por sua vez, também seja crítica de Marx ao apontar as insuficiências do projeto marxista. Assim, quais os limites e os contornos desse presente quando se pensa a possibilidade de ação? Muito bem, então, vamos lá. Eu acho que, em primeiro lugar, eu queria vincular um pouco com essa resposta dada para a pergunta anterior. Então, eu acho que o convite da Hannah Arendt sempre é, em primeiro lugar, se informar, quer dizer, ler coisas contemporâneas,
o que ela fez no caso do primeiro livro, Origens do Totalitarismo, né? Ela tinha terminado o livro, aí ela teve sucesso aos diários, poemas, documentos de pessoas que escreveram sobre os campos de concentração na Rússia e também na Alemanha. Então, ela, com o livro já pronto, ela resolveu, porque ela não podia, assim, reescrever tudo de novo, acrescentar esse terceiro livro sobre essas questões que eu acabei, assim, descrevendo, analisando aqui. E, então, ela incluiu os campos de concentração na Rússia, comparando com os campos de concentração e o totalitarismo e os mecanismos do totalitarismo da época. Então, em primeiro lugar, é sempre ser super bem atualizado e, a partir de leituras de documentos atuais, então tentar dar uma resposta à situação atual. Eu acho que isso vale para nós também quando queremos aprender algo com Hannah Arendt para encontrar soluções, ou pelo menos vias de pensamento para lidar com o nosso mundo. Ok, temos mais uma pergunta da Marisa. A sua ênfase na palestra de hoje, na distinção colocada por Arendt entre a filosofia e o campo da política, como entre a filosofia e o campo da política como o da ação. O que significa ação para ela? É trazer essa distinção, e trazer essa distinção tem a ver com a intenção de pensar aqui as possíveis leituras de Hannah Arendt hoje? Eu acho que é o seguinte, essa ênfase na ação, no agir, eu acho que vem da experiência dela, quer dizer, com a Alemanha fascista e com o Holocausto e tudo isso. Então, a ênfase dela é que os filósofos que estão filosofando e fazendo coisas bonitas ou coisas complicadas, um discurso assim super intelectualizado, mas completamente, ou em grande parte, não vinculado com a realidade, né? Então, eu acho que esse enfocando o pensar e o agir é realmente para criar um mundo novo, para dar um novo comércio e assim resolver problemas, ou pelo menos tentar resolver problemas, né? Mas essa noção de agir e da ação eu vou também tratar nas próximas conferências, né? Não deu para enfiar tudo hoje. Uma coisa que ela dizia, né, ao falar do que ela devia, né, ao Heidegger, ela disse que ela aprendeu a pensar com ele. Né? Você agora falou justamente da necessidade de vincular o pensar com o agir. Não é substituir o pensar pelo agir, mas vincular uma coisa à outra. Não é? Sim, sim. Quer dizer, no fundo, pelo que eu estou entendendo, voltando à questão que eu fiz, o que você está sugerindo é que munida, digamos, do instrumental do pensar que a filosofia lhe deu, né, o confronto da Hannah Arendt com a brutal realidade da dominação nazista e depois o conhecimento
da realidade também na Rússia é que está, digamos, nos beginnings do seu pensamento político, não é? Seria Sim, isso? certo, certo. Acho que faz sentido, né? Justamente uma pessoa que está fazendo a crítica do ficar apenas, né, nos belos pensamentos e não se abrir para o mundo, né? Sim, O caminho dela terá sido esse, né? Como sim, que eu posso usar esses belos pensamentos ao me sim. abrir para o mundo. Sim. E, ao mesmo tempo, eu acho que ela, com todas essas experiências dos anos 70, não? Ela muito assim envolvida, que eu tentei assim com essa parte sobre os tempos sombrios nos Estados Unidos, no Watergate, etc. Não? Então, eu acho que ela depois, com todas essas experiências, não que ela foi engajada, mas ela teve muitos debates com alunos dela, com estudantes, assim, dos movimentos, né? Aí ela escreveu esses textos importantes sobre violência, por exemplo, né? Mas eu acho que depois, com esse livro que foi publicado póstuma, ela voltou ao pensamento filosófico, né? Então, essa coisa de sair completamente da filosofia, né? Eu acho que esse livro, esse último livro dela, mostra que ela sempre estava vinculado com a filosofia, mas com outro tipo de filosofia, né? Acho que no final, sobretudo, com uma filosofia moral, né? Ou não? Isso mesmo, sim. Ok, tem mais uma questão aqui da Maria Bainton. Professora, a senhora apresentou trechos fundamentais para ouvirmos em primeira pessoa a voz do pensamento diário em documentos audiovisuais de televisão. Gostaria de saber como foi o processo para acesso a estes dois documentos, tanto a entrevista de 1964 a Günter Gauss, quanto a mais recente para o RTF. Minha pesquisa é sobre arquivos de televisão, o acesso e reuso destes acervos. Eu tenho que confessar que essa entrevista, a única entrevista para a televisão alemã, com o Günter Gauss, aí fizemos os subtítulos dessa entrevista que é simplesmente no YouTube, né? Então, nós fizemos para o Instituto Hannah Arendt da USP, né, as sublegendas, porque existe em livro ou em texto, né, mas aí eu pensei que seria muito útil mostrar essa bela entrevista com ela com sublegendas. Então, eu não tenho ideia, eu só usei assim do YouTube, né? E também a outra entrevista eu encontrei no YouTube, né? Então eu não faço ideia, não, mas deve ter assim. Mas eu acho que para uma aula como essa não tem problemas, mas não sei como que fica com os direitos. Tenho a impressão que se já está de acesso público no YouTube, acho que não há problemas com direito. Uhum. O Mauro Souza Marques, da Costa Braga, manda uma mensagem dizendo: em português, ela está transcrita no livro de ensaios Compreender. Sim, mas aí descobrimos que grande parte das colocações dela não estão na versão escrita. Então, as sublegendas, essa vez, contribuem para realmente ter essas coisas também em dialeto berlinês, né? Que foram incluídos nas sublegendas. As piadas que ela faz na entrevista. Não? Mas muito obrigada.
pela dica do colega. A Maria mandou uma resposta dizendo: agradeço. As TVs públicas europeias, em geral, estão abertas. É muito importante ampliar o acesso no Brasil. Minha pergunta não era sobre os direitos. Gostei muito de ver o uso de documentos audiovisuais. Agradeço muito a grata surpresa. Obrigada. Então, acho, se não tivermos novas perguntas agora, acho que podemos encerrar. Maísa quer dar suas últimas palavras? Não, só que gostaria de agradecer também em nome da PUC e dessa parceria com o Instituto, a bela conferência. Agradeço e esperaremos aqui ansiosamente na próxima sexta-feira. Muito obrigada, professora Eva. Obrigada, muito obrigada. Eu também renovo os meus agradecimentos, Ellen, muito obrigado por aceitar participar conosco, inclusive nessas condições tornadas mais difíceis, mas que está mudando, de fato, a forma como a gente vai, daqui para diante, fazer as nossas... desenvolver nossas redes de relações, fazer os nossos encontros científicos. Não que as coisas presenciais desapareçam, mas é óbvio que elas não podem continuar no mesmo nível que vinham acontecendo, que já me parecia uma certa maluquice que 5.000 pessoas se deslocassem para Viena para ficar conversando em pequenos grupos ali entre si, coisas que teriam feito tranquilamente na sua própria terra. Mas, enfim, a coisa não é contra o presencial, eu acho que o presencial é fantástico e eu espero que a gente possa, num futuro próximo, ter uma segunda versão deste seu mini-curso de forma presencial e trazer você para falar na casa de Rui Barbosa. Eu agradeço muito ao público também, convidando para que todos continuem conosco aqui na próxima sexta-feira, às 2h, e lembrando que nesta próxima terça-feira nós ainda temos a quarta conferência do Felipe Brandi sobre a obra do Georges Duby, e que vai falar sobre a Dama Medieval, uma análise da perspectiva do Georges Duby sobre o papel da mulher naquela sociedade feudal. Então, na terça-feira, às 17h, e depois, na sexta-feira, às 14h, Rio de Janeiro, novamente com a segunda sessão nossa com a Ellen Spillman. Muito obrigado, Ellen. Obrigada a vocês. Obrigada pela paciência também. Obrigada ao Igor também. Igor. Isso mesmo. Super bem feito. Obrigadão. Obrigada. Tchau a todos. Até a próxima. Até a próxima. Bom fim de semana para todos. Obrigada. Wochenende. Danke. Obrigada. Até logo. Vou encerrar. Até. Tchau, gente. Tchau. Obrigada.